Pai do Senhor, mais uma vez. Amém. Glória a Jesus. Quem está feliz por Jesus? Glória a Deus. Quem está feliz por Jesus? Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom em todo o tempo. Deus é tão bom. De falar em Pai é um negócio meio, para mim é meio complicado. Mas Deus é bom, Deus é maravilhoso. Meu pai nos deixou, a gente era bem novo. Nós tínhamos, acho que eu tinha, não sei se era 10, 12, não sei, não me recordo muito bem. E eu fui o pai dos meus irmãos. E nós somos 5 irmãos. E eu que assim cuidei, porque meu pai foi embora e nunca nos ajudou. Mas nosso Deus nunca nos deixou. Isso é tudo na nossa vida. Deus nunca nos deixa. Deus nunca, mesmo a gente não sabendo servir a Deus como nós não sabíamos, nós não tínhamos esse conhecimento, que hoje eu tenho esse conhecimento, mas eu não tinha esse conhecimento, que era Deus. Aí falava para mim que Deus era, que quando a gente morresse, você tinha que escolher um caminho, que ia ter 2 caminhos lá quando você morresse. Esse foi o ensinamento que eu tinha, esse foi o ensinamento que eu aprendi. Então Deus não, eu não tinha esse conhecimento como era Deus de verdade. Mas em 2016 Deus mudou a minha história, Deus mudou o cenário que era de desgraça, o cenário que era de destruição, Deus mudou. Deus muda a vida de qualquer um, Deus muda o caminho. Mas que eu e você queremos a mudança que Deus quer. Deus não quer que nós sofremos, que nós passamos por diversidade. Mas eu vivi nesse mundo até 2016 sem conhecer o verdadeiro Deus. Mas um dia eu, mesmo bêbado, minha mulher me chamou para a igreja. Eu fui bêbado mesmo assim. Chegando lá, Deus falou assim para mim, que eu tinha que escolher um caminho. Porque o caminho era aquele, eu assim. E Deus assim me parou. Deus parou meu coração e eu fiquei sem força naquele lugar. E eu pedi para meu mulher me tirar daqui, que eu vou morrer. Porque tudo parou naquela hora. E quando eu cheguei lá fora, Deus trouxe a respiração de volta. E eu falei assim, Deus falou assim, agora você tem que escolher um caminho, porque não dá para viver nos caminhos, só tem um caminho, e eu sou o caminho. E eu falei assim, a partir de hoje eu sigo esse Deus, eu vou mudar. Interessante que você toma posição e quando você trabalha com pessoas que não tem o reconhecimento de você, esse tipo de menospreza, debocha, né? Cheguei lá e falei, rapaz, a partir de hoje eu bebia bebida às 7 da manhã, eu já estava bebendo já. O café da manhã já era bebida. E quando eu cheguei lá, eu fui na barraca com o rapaz lá, e ele chegou e falou, rapaz, vai beber o que hoje? Eu falei, rapaz, a partir de hoje eu não bebo mais bebida alguma. Ele falou, mas por que você não bebe? Eu falei, porque eu conheci um Deus ontem, ele mudou a minha história. E ele falou para me escolher, eu escolhi o caminho, eu escolhi ele. Ele disse assim, rapaz, eu não te dou uma semana, tu volta pior do que tu era. Eu olhei para aquele homem e falei, tu vai morrer nunca mais, tu vai viver bebendo um copo de bebida. Porque ele me livrou e se ele me tirou, ele não vai deixar eu cair na mesma perdição. E isso aconteceu e esse homem não faltou muito, morreu um ano depois. Eu falei, mas eu não vou voltar assim. Pode ter morrido, não vai ver, mas ninguém também vai ver, porque, meus irmãos, quando eu sonho bebendo, eu no sonho eu me critico, falei, rapaz, que homem é tu, que volta atrás daquilo que tu falou, daquilo que tu fez a promessa, como é que tu pode? Até em sonho, meus irmãos, eu fico perturbado quando eu sonho, e muitas das vezes eu já sonhei bebendo bebida, mas o meu Deus me libertou, e em 2016 eu não botei mais um álcool na minha boca, eu não botei mais nada na minha boca, e Deus me libertou de tal maneira, que hoje eu sinto nojo quando chego perto de bebida. Deus liberta aqueles que querem ser libertados. Deus ainda muda a história. Deus ainda muda caminho. Deus ainda muda a história. Porque Ele é Deus. Deus mudou a vida do homem que não tinha nada, que não era miserável, que só trabalhava para pagar a bebida. Deus assim mudou a história do bêbado. Deus muda e Deus envergonha aqueles que disseram que ia voltar. E Deus mostra, ei, vou mudar diferente. Porque a promessa ainda está de pé. E a promessa é para aqueles que querem servir. E eu digo para Deus todos os dias na minha oração, se um dia eu for sair
pode matar, tem toda a autoridade sobre a minha vida. A minha vida não é mais minha, a minha vida já é dele. Eu digo que você levanta a mão, você não tem mais a vida, mas Deus é dono da tua vida. Glória. Você não pode mais tomar decisão, é Deus que tem que dar a decisão para você. Glória. Quando você vai fazer alguma coisa, é Deus que tem que dar a direção, não é você. Eu vou escolher esse caminho, não dá certo. Deus. Então é Deus que tem que estar na nossa vida, é Deus que tem que estar no nosso caminho. E para não ficar somente no que eu estou falando, hoje pela tarde, o pastor está falando palavra, eu ia pregar, eu já preguei, o pastor não preguei de surpresa, mas já falou assim, vai pregar hoje, para que eu estava lá, eu pregava, não pregava não, eu falava alguma coisa. Aí eu fui rapidão, eu peguei a Bíblia, e eu abri João 5, que a Bíblia do Eterno vai dizer a palavra do Senhor Jesus. Eu vou ler até o 9, do primeiro até o 9, para vocês verem como a palavra do nosso Deus ela é muito linda e muito fiel. O título da palavra na minha Bíblia está dizendo assim: os deveres dos anciãos e do jovem, humildade e vigilância. Como a palavra do nosso Deus é tão linda, a Bíblia vai dizer, João vai falar: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado deles, não por força, mas por voluntariamente, nem por tope e ganância, mas por ânimo e prova, nem como tendo domínio sobre a herança que é de Deus, mas servindo, por exemplo, ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançarei com retidade a coroa da glória. Aleluia. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos uns aos outros, revesti-vos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que em seu tempo ele vos exalte. Lançar sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E sede também sobre vós, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, ele ainda anda de redor, bramando como um leão, buscando a quem possa atacar. E o qual resistir firme na fé, sabendo que a mesma missão se cumpre entre os vossos irmãos no mundo. Aqui, meus irmãos, é uma palavra que nosso irmão Pedro deixou para nós. Primeiramente fala daquele homem, né, presbitério, da igreja, né? E segundo vem falar do jovem da igreja, né? Mas o mais interessante é que a palavra humilhar, pois debaixo da potente mão de Deus. Meus irmãos, é entregar a sua vida diretamente para Deus, é ser submisso a Deus em tudo que você for fazer, é entregar os teus caminhos a Deus, é ser dependente de Deus para tudo, é você não dar um passo adiante sem Ele, é você dizer: Deus, eu estou aqui, ainda na minha dificuldade, mas eu estou aqui, eu não vou tomar posição da minha vontade, mas que seja da tua vontade. É você dizer que está com Ele todos os dias, não importa a situação, não importa a dificuldade da sua vida, é você dizer, porque a Bíblia diz na frente: sede de sol, e entregar sobre Ele toda a nossa ansiedade, tudo aquilo que está guardado dentro de nós, toda a nossa ansiedade, nossa angústia, o nosso desespero. Tem um caminho certo, é Jesus Cristo. Não adianta você levar para o pastor, não adianta você levar para o seu irmão, não adianta levar para a mãe, leva para Deus, porque Ele está pedindo nesta noite. É você chegar diante dEle, entregar a tua angústia diante dEle, é você dizer: Deus, eu estou aqui, eu não vou deixar, eu não vou parar, ninguém vai me fazer parar. É quando você está dizendo, você é dependente dEle para isso. É quando as coisas não tem mais solução, e só o caminho é Jesus Cristo, não tem outro caminho, porque nunca me ajudaram, nunca me deram direção, nunca me ajudaram, mas no dia que eu tive um encontro verdadeiramente com Ele, eu mudei, e até hoje estou aqui por causa dEle. Ah, Senhor, que Deus nessa noite possa nos dar sabedoria para dar entendimento para nós, e dar força quando nós temos difícil no dia a dia, quando nós estivermos cansados, quando nós estivermos oprimidos, quando nós olhar para um lado e para outro e não ver situação, mas tem um caminho ainda, é Jesus Cristo. Ele está lá, porque Ele: vinde a mim como está, vinde a mim porque eu vos aliviarei. É Jesus que alivia o peso da tua alma, da tua consciência. Não é eu que
pode ser referência, porque eu era neste caminho, nunca me ajudaram, mas Deus um dia me parou e me chamou, e eu estou aqui para a glória de Deus. É Deus que muda caminho ainda, não é o homem que vai mudar o caminho, não é o homem que vai dar direção, mas Jesus Cristo que vai dar. Glória a Deus. Então, quando a nossa vida está diante de Deus, quando o nosso caminho está diante de Deus, quando nós somos dependentes de Deus, Deus nunca vai nos deixar. Deus sempre está ali, porque Ele diz: eu que estou à porta, eu estou batendo, mas se alguém abrir, eu vos entrarei e eu vos descerei. É Deus dizendo: eu estou na porta, eu estou batendo, e qual é a porta? É seu coração. Deus está batendo no coração de alguém nesta noite e querendo entrar, mas para entrar tem que ter permissão, tem que deixar Deus entrar e trabalhar. Deus não é como o nosso adversário que anda bramando como um leão, não. A Bíblia vai dizer que ele anda em lugar árido e depois volta naquela casa, e se aquela casa estiver bagunçada, ele faz tudo o território, e a situação daquela pessoa já se torna pior do que já era. Então nosso adversário, ele não brinca de ser diabo, porque a Bíblia diz que os dias dele estão contados na terra, e o que ele puder fazer, ele vai fazer. O que ele puder fazer, ele vai fazer na nossa vida, se nós não deixar. Deus assim bate para entrar, Deus pede para entrar, mas Satanás não pede para entrar, ele entra de qualquer jeito. Veja a diferença de nosso Deus, veja o comportamento de um Deus bom e maravilhoso, que não entra de qualquer jeito. É quando você deixa, é quando você permite, e quando você permite, a história muda. O bebedor vira empresário, o bebedor vira tudo, porque é Deus. Ele tira aqueles que estão na maçã miséria e se faz sentar na mesa dos príncipes, na mesa daqueles que se diz e que se acha, para dizer que Ele é Deus e para mudar que Ele é Deus. Para reconhecer que nosso Deus é bom e é maravilhoso. Ele não depende do que o homem vai dizer de mim e de você. Ele não depende do que vão achar de nós. Ele não depende daquilo que vão contar de nós. Ele não sabe do que nós chamamos, da maneira que nós chamamos. Então é Deus que muda a história. É Deus que muda caminho, é Deus que muda revelação, é Deus que faz tudo, é Deus que muda toda a história do homem. Não é o homem que vai mudar o seu caminho, a sua história, mas é Deus. Porque o nosso Deus, quando Ele faz uma promessa na vida do homem, Ele cumpre. É verdade. Não tem uma promessa que Deus fez na minha vida que Ele não cumpriu até hoje. Desde 2016 para cá, tudo que eu falei, Deus me dá, Ele me deu. E eu disse: eu não mereço, mas Ele me dá. Nós não merecemos nada, mas Ele dá. Porque Ele é bom, porque Ele é perfeito. Porque Ele quer nos ver diferente. Ele quer nos ver diferente daqueles que acham que nós vamos chegar. Eles olham para nós com um olho de deboche: esse daí só grita. Mas Deus fez, é diferente. Não adianta eles falar de nós, porque eles não vão chegar onde nós chegou. Eles não vão chegar se não tiver mudança. Só vai chegar onde eu cheguei se tiver a presença do Senhor. Ninguém chega sem a presença. O Deus até vai dizer que Ele, o humilde, Ele exalta no tempo certo, mas o soberbo Ele destrói. Olha a diferença. Então seja humilde diante de Deus. Deixa a soberba de lado, deixa o orgulho de lado e começa a mudar. Quando você deixa o orgulho, quando você deixa aquela arrogância, a prepotência, aí Deus entra e muda a história. Não é você dizer aqui porque estão me rebaixando. Deixa falar o que quiser e que Deus resolva o problema. É Ele que vai continuar resolvendo. Porque Sadraque e Mesaque estavam lá para ser jogado na fogueira. Mas Deus vai dizer assim: se Deus quiser, o rei, até isso aqui ele acaba. Mas que assim fez o que você quiser fazer. E assim fez. E quando aqueles homens entraram dentro daquela fornalha, o rei vai dizer: mas não só era 3 e porque tem 4. É Deus dizendo: eu estou no meio de vocês. Eu estou no meio fazendo a obra. Tem 4, Deus não tem 3, mas tem 4. E depois daquele dia você vê como é que era. Aqueles que acusaram Sadraque, Mesaque e Abednego, aí foi ao contrário, porque o rei disse: a partir de hoje, quem vai ser mais contra este Deus será como um monturo. Vê como é que Deus faz trabalhar, mas para fazer trabalhar tem que ter obediência. É para se curvar. Eu não vou me curvar porque eu não me curvo diante de estalta.
mudou a história daqueles homens. Deus mudou a minha história. Deus mudou a história da pastora. Deus mudou a sua história. Deus mudou a história dele. Porque ele não desceu à toa. Ele não se sacrificou à toa, não. Ele não morreu por acaso. Ele morreu por mim, por você. Então dá valor à morte de Jesus. Dá valor àquilo que ele fez na cruz. Se for preciso, vá na cruz. Não seja que eu vou morrer, mas quando apertar, eu vou morrer, não adianta. Se for morrer, morra por Jesus. Dê tudo por Jesus, porque ele deu tudo por nós. Aleluia. Não se curve ou não faça aquilo que quer, porque você está em um ambiente que tem que fazer, porque Sadraque e Mesaque estavam num ambiente diferente, estava dentro da prostituição, estava dentro de feitiçaria, mas não é um lugar que vai caracterizar o que você é, o seu caráter. É verdade. Deus que vai dizer onde você está, que vai dizer. Tem gente que diz, não, mas o meu trabalho é obrigado a fazer isso, mas está na lei, não, então eu não faço. Porque Sadraque tinha que morrer se não fosse fazer. Sadraque tinha que se curvar diante de uma estátua de ouro, de sei lá de quê, mas não se curvaram, porque serviu Deus, e Deus assim prosperou aqueles homens naquele lugar. Deus prospera você onde você estiver. Deus vai prosperar a sua vida onde você estiver. Basta você não negar o nome dele, porque se você negar o nome dele, ele vai também negar o teu nome naquele dia. Veja a diferença. É você dizer, eu sirvo um Deus poderoso, eu não tenho vergonha de dizer, e eu não vou entrar em lugar onde não permite a lei do Senhor. Porque tem muitos que dizem, não, mas é meu trabalho, eu tenho que fazer isso. Mas eu não vejo na Bíblia dizendo que tem que fazer nada. Tem que ser justo, tem que ser honesto e tem que andar com a verdade. Porque a Bíblia diz, é sim, sim ou não, não. Não pode passar disso, passou disso, está fora da Bíblia. E quando está fora da Bíblia, está fora de Jesus Cristo. Então se eu e você estiver no caminho, o caminhador vai dizer assim, não é para a direita nem para a esquerda, mas permanece reto. Quando você está reto, você está chegando no lugar de Deus. É isso que Deus quer para mim e para a tua vida. É isso que Deus quer fazer na minha vida e na tua vida. Mas quando eu retrocedo, Deus totalmente vai mudar a história minha. Porque foi eu que escolhi. Se eu também estou aqui, se eu quiser mudar, Ele não vai me parar. Eu vou mudar. Então preciso que nós tenhamos esse entendimento, que é Deus que dá a direção, e Ele vai continuar dando a direção na minha vida e na tua vida. Não se permita a mudar por causa de ninguém. Nem por causa de mãe, nem pai, nem filho, porque Deus vai dizer, aquele que deixa pai, aquele que deixa mãe, aquele que deixa filho, aquele que deixa esposa, receberão aqui e receberão lá em cima. É a obediência no Senhor. Quando nós temos a obediência, a história muda, o caminho muda e tudo muda. É tudo muda, tudo vai ficar maravilhoso na minha vida e na tua vida. Jó é exemplo vivo também. Jó era um homem que tinha tudo, mas assim Deus não permitiu, Satanás tirou. Mas quando Deus deu em dobro. É dizendo, eu não vou negar este Deus, eu não vou negar aquilo que eu sou dos outros. Porque quando nós mudamos, totalmente vai mudar tudo na nossa vida. Então, meus irmãos, eu não vou pregar o pastor, tá? Obrigado, somente até aqui. Que Deus continue abençoando vocês neste domingo abençoado. E talvez no outro domingo, ou quem sabe qualquer dia eu possa pregar para vocês, tá? Obrigado.